Mateus capítulo 6, verso 16, diz assim: quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além desta. Mas, quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu pai, que sabe o que vocês fazem em secreto. E seu pai, que observa em secreto, os recompensará. Palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos aproximamos mais uma vez na Tua presença. Senhor, nós não temos por que falsear alguma coisa na Tua presença. O Senhor conhece o nosso levantar, o Senhor conhece o nosso deitar. O Senhor sabe dos momentos em que mais nos sentimos fortes e dos momentos em que mais fugimos nos sentindo fracos. O Senhor sabe daqueles momentos em que queremos gritar de alegria e daqueles momentos em que queremos sussurrar de tristeza e desânimo. Na Tua presença nós estamos, Deus, clamando para que o Senhor fale conosco mais uma vez. Pai, as pessoas vieram até a Tua casa, o desejo delas é ouvir a Tua mensagem. Que o Senhor, Deus, que a minha limitação, que as minhas dificuldades, Deus, que as minhas inconsistências, Deus, não possam barrar a ação do Teu Espírito Santo. E na medida em que o Senhor for falando aquilo que o Senhor quiser falar, que o Teu Espírito Santo possa fortalecer também o nosso espírito e nos dar a força e a clareza para que possamos viver dia após dia de acordo com os Teus pilares. Em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Os dois trechos que nós lemos, um famosíssimo, Antigo Testamento, outro igualmente famoso, Novo Testamento. Primeiro, palavra do Senhor segundo o profeta Jeremias, e o segundo no Evangelho segundo São Marcos, São Mateus. Bem, o primeiro trecho, ele sai da boca desse homem que foi chamado do profeta melancólico. Eu estou sendo eufemista, geralmente chamam ele de o profeta chorão. Eu não gosto de chamar ele desse jeito, porque eu acho que isso é um desrespeito. Então, Jeremias é esse profeta que nasce na época do rei Uzias, e Josias, aliás, e de alguma forma, existem coisas muito peculiares sobre ele, existem coisas muito interessantes sobre a vida desse homem de Deus. A primeira coisa é que se você ler um pouco sobre o ministério dele, você vai perceber que ele é chamado de profeta maior, um dos maiores de facto, por vários motivos, seja pela relevância do ministério dele, mas também pela alta produção que ele deixou. Se você pegar todos os livros dos profetas menores e juntar todos eles, só vai dar 1/3 do livro de Jeremias. Isso para não contar do outro livro dele, que é Lamentações de Jeremias. Então, Jeremias é um profeta bastante prolífero, vamos dizer assim. Ele tem um ministério muito
peculiar, não apenas pela quantidade de palavras que ele falou, mas também porque o seu ministério foi um ministério marcado por muito sofrimento. Imagine você que existem pessoas, ontem mesmo eu estava me despedindo de um amigo meu que faz medicina na Itália, e a gente do nada se viu numa discussão, porque ele fazia questão de dizer como que todo mundo pode conseguir qualquer coisa, é só se esforçar. E essa mensagem, ela está muito alinhada com tudo que existe de motivação e etc. hoje em dia. Mas aí, depois dele gastar muito tempo tentando convencer a roda sobre o assunto, eu simplesmente trouxe para ele e comecei a falar de pessoas e dando exemplos para eles, de pessoas que têm um QI de 13. E o coeficiente de inteligência está muito relacionado, inclusive, com a capacidade que as pessoas têm de fazer qualquer coisa. Existem determinados níveis de QI onde a pessoa não consegue fazer nada além de trabalhos repetitivos, por exemplo. A pessoa ela não consegue interpretar alguma coisa, intuir sobre alguma coisa, ter um pensamento abstrato. E muitas das vezes isso também está relacionado a índices econômicos. Então, a gente entrou numa discussão como essa e eu comecei a dizer, não, na verdade, não. Tem pessoas que, não importa o quão motivação você possa dar para elas, elas não vão conseguir. É uma limitação biológica delas, elas não vão conseguir, mental, cognitiva. Muito bem. Alberto, o que isso tem a ver com Jeremias, meu Deus do céu? Isso tem a ver com Jeremias pelo fato de que Jeremias foi aquela pessoa odiada por quase todos. Quase todos odiavam Jeremias. Ele aparece no final do reino de Judá. Antes, Josias é esse último rei justo, que anda de acordo aos caminhos de Deus. Porque depois desse rei justo, entram 4 reis totalmente perversos, que fazem inclusive com que o Nabucodonosor venha e acabe com o reino de Judá inteiro e coloque todos eles em cativeiro. Então, Jeremias é essa pessoa que as pessoas não gostavam de ouvir Jeremias. Ele chegava na roda e todo mundo começava a sair, porque sabia que quando ele começasse a falar em nome de Deus, ele iria dizer, vocês todos estão em pecado. Existem 2 grandes problemas que Jeremias apontava no ministério dele. O primeiro era a negligência da fé, ou seja, da experiência religiosa, da religião, e a adoção de práticas pagãs. Então, os israelitas estavam pegando imagens e toda sorte de idolatrias e praticavam no templo, nos lugares secretos. Eles faziam isso, a liderança fazia isso, os pequenos faziam isso, todo mundo fazia isso. E Jeremias falava sempre, vocês estão em pecado, vocês estão errando, vocês precisam parar com isso, porque senão Deus vai trazer sofrimento sobre vocês e não vai ser legal. Então, a mensagem de Jeremias não era legal de se ouvir, porque ele remava contra a maré inteira, praticamente. E o segundo motivo era a injustiça social, porque uma das grandes coisas que Deus sempre deixou muito claro era que o povo dele deveria ser um povo que prestasse atenção àquelas pessoas que não conseguiam, aquelas pessoas que eram pobres, aquelas pessoas que não conseguiam fazer as coisas. Deus sempre teve uma preocupação muito grande com essas pessoas. Um pequeno exemplo, que só para você ter noção, é que no sétimo ano de dívida, por exemplo, todas as dívidas do povo deveriam ser perdoadas. Se alguém tivesse uma dívida e ela fosse levada até o 7º ano, as dívidas deveriam ser perdoadas. Se você tinha uma lavoura e você fosse fazer a colheita, aquilo que caísse no chão, você não deveria levantar, você não deveria baixar e colocar no seu cesto, porque os pobres iriam passar depois para pegar, já que eles não tinham como se alimentar. Então, Deus sempre se preocupou muito com os desvalidos, com os estrangeiros, com as viúvas, com os pobres, com os doentes, sempre ouvi isso. Então, essas eram as 2 coisas, idolatria, pecado contra Deus e injustiça social. Pessoas que não se importavam, lutas ali de interesse, e as pessoas que tinham muito pouco sofriam cada vez mais. Essas eram as grandes coisas que Jeremias falava contra. Ele avisava, olha,
Deus virá pesar a mão sobre vocês e vocês vão ser levados para o cativeiro. Acontece que, obviamente, não ouviam Jeremias, maltratavam ele várias vezes. Teve uma vez que torturaram ele por ele falar essa mesma mensagem. E provavelmente ele é o profeta que experienciou durante muito tempo depressão. Porque Deus lhe deu uma mensagem para falar, algumas profecias que, não é algumas, eu estou sendo eufemista de novo, as mensagens dele não se cumpriam. O que ele falava que iria acontecer, passava 1 ano, não acontecia. Passava 2 anos, não acontecia. Passava 10 anos e não acontecia. Então imagine você, indo contra todo mundo, dizendo que Deus vai fazer coisas, e Deus não faz. Entra ano, sai ano, e Deus não faz. Então ele se viu muito sozinho. Ele é colocado na prisão. Ele escreve o seu livro Lamentações de Jeremias como uma espécie de desabafo, já que nada certo acontece na vida dele. Nós não sabemos muito bem como a vida dele termina, há boatos, como é que a coisa termina para ele, mas o que a gente sabe é que, além dessa tristeza muito grande que ele viveu durante todo o ministério dele, ele foi um profeta com um ar de bastante esperança. E em vários trechos dos livros dele, você encontra passagens muito belas. Uma delas, por exemplo, é aquela, Jeremias 33, né? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Em outro momento, se você ler lá o próprio Lamentações, aquela coisa que para nós há nas músicas e várias outras coisas, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Esses trechos vieram de um coração triste, profundamente isolado, mas ao mesmo tempo de um coração que esperava em Deus. De um coração que sabia que, por mais que tudo que ele falasse não se cumprisse, por mais que ele morresse e as profecias dele não acontecessem, ainda assim ele confiava que Deus iria fazer. E assim foi. Depois em casa você pode ler o livro de Jeremias. Essa é só a nossa introdução. O segundo texto que nós lemos é o livro de Levi, então transformado pelo próprio Jesus em Mateus. Um homem que andou com Jesus, e a história dele é muito interessante, porque ele era daqueles homens que eram os mais odiados do povo de Israel na época. Se existia um grupo de judeus que eram odiados, eram aqueles judeus que trabalhavam para os romanos. E Levi era um desses, ele era coletor de impostos. Então, ou ele acordava cedo e ele pegava na bolsa dele e ele batia na casa de todos os judeus dizendo: ei, o governo romano mandou que você dê a tua contribuição obrigatória. E ele fazia isso o dia inteiro. Então todo mundo odiava ele. Ele era desse grupo que todo mundo odiava ele. Ou então ele acordava também, ia numa praça, sentava numa cadeira, pegava uma mesa e todo mundo tinha que vir até onde ele estava para dar a contribuição obrigatória. Eu sei que é paradoxo, contribuição obrigatória, mas era assim que eles chamavam. Então não me julgue. Ok, então, por um lado, há esse homem que vive uma vida absolutamente triste. Porque o que ele fala não é bom de se ouvir. As pessoas não gostam dele. E de alguma forma, Deus não confirma o que ele fala. Do outro lado, há esse homem que é igualmente detestado por todo mundo. Porque ele faz o trabalho que torna ele um dos seres mais odiosos da sociedade judaica. Jesus aparece na vida de Levi, transforma ele em Mateus, e ele se torna um dos grandes apóstolos. Bem, o primeiro trecho que nós lemos fala dessa visão. Num desses dias, Deus aparece para Jeremias e quer mostrar para ele uma coisa interessante. Desça, vai até a casa do oleiro e eu vou falar contigo.
E o oleiro está ali, está fazendo um vaso. Ele está fazendo um vaso. Desprezem o azeite. E não era vidro, é barro. Minhas irmãs e meus irmãos com toque, calmem, tá? Segurem o coração. Eu sei que vocês estão preocupados agora. Calmem. E Jeremias está ali, o oleiro está ali, está fazendo o vaso. Vocês sabem, já viram várias vezes, tem o motor girando, então o barro gira na forma normal, ou seja, isto aqui está girando, há um elemento aqui no meio, e o oleiro ele só precisa, como se fosse só, né, Alberto? Tá bom. E o oleiro está aqui com as suas mãos tentando fazer uma forma de vaso. E está girando, e ele está aqui, ele está fazendo, ele está fazendo, ele está fazendo, ele está fazendo. E chega um momento onde ele tenta parar um pouquinho para contemplar o que ele fez. E ele vê que isso não está legal. Isso não está legal. Ok. Jeremias está do outro lado e está vendo tudo isso acontecer. Isso não está legal. Ele amassa todo o barro de novo. E ele diz, eu vou fazer de novo. E daí ele começa a fazer de novo. Chega. Podem descansar, vocês. Muito bem. Fica aí. Tá, então, Deus fala com Jeremias, ei, será que eu não posso fazer isso com vocês também, o meu povo? Pergunta isso para eles. Será que eu não posso desfazer vocês e fazer de acordo com o que eu quero? Será que eu não posso, em algum momento, desfazer os vossos sonhos, desfazer as vossas vontades urgentes? Será que eu não posso fazer a minha vontade com vocês? Apóstolo Paulo, Romanos capítulo 12, na parte C do versículo, diz que porque a vontade de Deus, né, boa, perfeita e agradável. Será que eu não posso fazer essa vontade perfeita, boa e agradável? Será que eu não posso fazer a minha vontade com vocês, povo de Israel? E é aqui onde eu quero começar a nossa mensagem. Nós estamos a falar sobre os pilares da fé cristã, sobre os pilares da caminhada com Deus, e já falamos sobre oração. Em outros momentos, não nessa série, mas na outra, já falamos sobre fé em separado, já falamos sobre oração em separado, fizemos toda uma série sobre a reforma protestante, onde falamos sobre as cinco teses ali, fala sola fide, enfim, muito bem. Um dos pilares da vida cristã, na última vez que eu estive pregando, eu falei sobre o jejum como um dos pilares da fé cristã. E hoje, a gente também vai falar sobre isso, mas eu queria falar isso de uma outra forma. Temos pessoas que se converteram há pouco tempo, temos pessoas mais antigas na fé, temos pessoas... Então, a gente vai falar sobre isso, mas de uma outra forma. A primeira coisa que a gente aprende quando olha para essa imagem de Jeremias é que o vaso é frágil. Amém? Você consegue ver isso? A primeira coisa que nós conseguimos ver nessa imagem é o vaso, o barro é frágil. Porque do nada o oleiro ele pode desfazer e fazer de novo. Ele é frágil. E a primeira coisa que nós precisamos começar a pensar aqui, quando a gente está falando sobre pilares da vida cristã, a gente não tem como falar sobre isso e desprezar a nossa natureza frágil. E muitas das vezes, nós enquanto filhos de Deus, nós
cometemos vários erros na caminhada com Deus por desprezarmos essa verdade de que nós somos frágeis. Você faz promessas que não cumpre. Num dia você, Deus, é agora, o ministério vai rolar. Deus, sim, agora é um novo tempo. Fui na vigília. Quem vinha aqui nas vigílias do ano passado? Deus, é agora. Aleluia, aleluia, Deus, já. Aviãozinho. Saudade das vigílias. Cadê o Junão? Saudade. Deus! E daí, uma semana depois, você está pecando de novo naquela mesma coisa que você já tinha falado para Deus que você não ia pecar. É ou não é assim? Então, olha para o seu corpo. Se do nada, vocês não sabem, tem um senhor que não gosta muito da resgate. Inclusive, daqui a pouco ele vai começar a soltar, o Yuri está batendo na cabeça. Daqui a pouco ele vai começar a soltar os fogos de artifício ali. Imagine que do nada ele abre aquela porta, ele joga 2 pitbulls ali. E ele tranca a porta. No culto agora, se virem. Vai ter um reboliço aqui. Mas, Alberto, o que isso tem a ver? Tem a ver que o nosso corpo é frágil. Vem um cachorro agora e morde a gente, nosso corpo é frágil. Então, existem esses 2 caráteres na nossa constituição enquanto pessoas, a nossa fragilidade física, a nossa fragilidade espiritual. Quando eu e você desprezamos que nós somos frágeis, queremos enfrentar, queremos brincar com o pecado, por exemplo. Não, eu vou dar conta. Não, eu sou forte. Não, é só um pouquinho. Não vai dar nada. Não vai dar nada. Não, você é frágil. Vai dar sim alguma coisa, você é frágil. Então a primeira coisa que Jeremias quer mostrar para nós é: ei, Israel, vocês são frágeis. Vocês não conseguem fazer as coisas sozinhos. É por isso que no Evangelho segundo São João, capítulo 15, Jesus disse: olha, sem mim nada podeis fazer. Vocês são frágeis. Vocês não têm força em si. Não, nós somos fortes, nós vamos acabar com o demônio. Não, vocês só conseguem enfrentar o reino das trevas porque o Senhor Jesus empodera vocês. É só porque o Espírito de Deus nos dá força. É só porque o Espírito de Deus nos faz acreditar que Deus está conosco e que de fato está conosco, que nós podemos enfrentar muita coisa. Não é porque nós em si mesmos somos, ai meu Deus, não, nossa, ouvi pregar, aleluia, glória a Deus, tá, isso aqui, pá. Não, Alberto, você é frágil. Você é frágil. Não, eu vou dar conta lá no meu emprego. Você é frágil. A segunda coisa que Jeremias quer nos falar com essa visão é que exatamente por vocês serem frágeis, vocês precisam confiar na fidelidade de Deus. Exatamente porque você é frágil, que você precisa confiar que o que Deus vai fazer é melhor do que o que você iria fazer. E muitos de nós passam por problemas porque nós não conseguimos esperar que Deus comece a fazer as coisas que Ele tem para fazer. Então, enquanto estamos na espera, a gente... Não, eu vou fazer então. Já que Deus está demorar, então eu vou fazer. Aí você quebra a cara. Aí não vai rolar. Aí não vai rolar mesmo. Então a primeira coisa que Jeremias está dizendo: ei, você é frágil. Você não consegue enfrentar as coisas sozinho. É Deus quem te enche do Espírito Santo. E por te encher do Espírito Santo, você consegue enfrentar o mundo das trevas. Você consegue enfrentar a injustiça. Você consegue enfrentar as suas próprias debilidades.
É por isso que o próprio apóstolo Paulo fala, olha, se a minha mente me acusa, eu nem perco tempo ouvindo a minha mente. É Deus quem me justifica. Você é fraco, você é frágil. De você mesmo você não consegue fazer as coisas. É Deus em você. Está ouvindo a mensagem do Theo, ele falando Jesus, esperança da glória, citando o apóstolo Paulo. É o Senhor em nós que nos faz as coisas. Então, lá no seu trabalho, se as coisas estão difíceis, você não vai conseguir dar conta apenas porque você faz. Não. Você vai conseguir dar conta se você confiar na fidelidade de Deus e você buscar Deus para que Ele te dê sabedoria em como agir. Se na tua família ninguém é cristão, você se sente oprimido, as coisas não estão indo bem. Se você achar que você tem a capacidade de enfrentar isso, você vai quebrar a cara, porque você não tem capacidade de lidar com isso. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Você é frágil e precisa confiar em Deus. Confiar na fidelidade de Deus. Confiar que o que Deus tem para você é melhor. Varões solteiros, confiar que a moça que Deus tem para você é melhor. Vai chegar. Minha irmã, confiar que o que Deus tem para você é melhor. Vai chegar. Não fica cansada e vai dizer, não, então vou pegar lá fora. Vai dar errado. Escuta o que eu estou te dizendo, vai dar errado. Se veste bem, passa uma escova, né? Enfim, não vou falar isso aqui. Entendeu? Homem, dá aquela olhada, né? Não gasta no jogo, compra aquele perfume, né? Fica top. Aí chega aqui no culto. Não fica assim, não, também, né? Tem que marcar presença, meu irmão. Estou a te falar. Você acha que eu estou com esse anel por quê? Eu estou a te dizer, não queira fazer da tua força, você vai errar. Deus é fiel para fazer o melhor para você. Deus é fiel para trazer algo que você não algo melhor do que você imagina. Seja no trabalho, seja no relacionamento, seja onde quer que seja. Deus é fiel para fazer o melhor para você. Muito bem. Dito isso, existem algumas formas, já que nós somos cristãos, e não estamos numa turma de qualquer outra coisa. Existem pilares espirituais que organizam a nossa vida diante de Deus. Sem esses pilares, você não consegue ter vida cristã. Já falei na última mensagem que eu estava aqui, e a gente vai martelar isso sempre. Sem pilares, vocês viram o vídeo, né? O edifício está ali, você quebra o pilar, acabou a construção. Sem esses pilares não tem vida cristã. Precisa haver esses pilares. A gente já falou. Oração é um deles. Mas hoje, o que a gente quer falar é o jejum. E é aqui onde entra o verso que nós lemos sobre Mateus. Então, nesse versículo, existem 4 aspectos. E no GPs eu acredito que vocês também falaram um pouco sobre isso naquela semana. Existem 4 aspectos muito importantes do jejum bíblico. Antes de falar esses aspectos, eu só quero dizer 3 coisas importantes sobre jejum. Primeira coisa, jejum não é barganha. Você não vai obrigar Deus a fazer coisas para ti porque você vai jejuar. A segunda coisa é que jejum não é manipulação. Você não vai manipular Deus porque você vai jejuar. Isso é feitiçaria. E a terceira coisa é que jejum não é algo do Antigo Testamento. Jejum é uma coisa que aparece no povo de Deus como prática espiritual, aliás, disciplina espiritual, em toda a Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento e na vida da igreja cristã ao longo dos séculos.
Então vamos lá. As 4 coisas importantes sobre jejum que aparecem nesse versículo que nós lemos, quando Jesus fala, olha, quando vocês jejuarem, não sejam como os hipócritas que transparecem que estão maus e tal. A primeira coisa é que Jesus espera, preste atenção nisso, Jesus espera que eu e você jejuemos. E quando a gente fala nisso, você pode se perguntar assim, Alberto, tá, eu estou entendendo o que você vai dizer agora, mas por que isso aqui, por que você está falando sobre o jejum, se há pouco tempo você estava falando sobre eu sou frágil e preciso confiar em Deus? Porque exatamente porque você é frágil e você tem que confiar em Deus, que o jejum é uma das maiores e mais poderosas formas de você estar em dependência de Deus. Poucas coisas vão te colocar tão alinhado com a vontade de Deus quanto o jejum. E eu falo isso, nós já estamos num ambiente espiritual, então, quando estou jejuando, por exemplo, a ideia não é, você não está jejuando porque você vai jejuar e Deus vai te olhar de outro jeito, ai meu Deus, agora ele está jejuando, ai agora, não sei o que, ai que legal, não. O jejum, ele te alinha à vontade de Deus, ele refreia a tua natureza pecaminosa, ele te alinha ao que Deus quer. Então, a primeira coisa é que Jesus espera que eu e você jejuemos. Há uma contradição ali, pergunta para ele, por que todo mundo jejua e os seus discípulos não jejuam? Ele fala, olha, porque não é o tempo, resumindo o que ele fala, não é o tempo. Vai ter momentos em que eles vão jejuar. Vai ter momentos em que eles vão entender que são frágeis e que eles precisam da dependência e da provisão de Deus. Nesse momento, eu sou o noivo, eu estou com eles não precisam jejuar. Mas vai haver momentos em que eles vão precisar jejuar. Então a primeira coisa é que, Jesus, quando vocês jejuarem, então se Jesus diz quando vocês jejuarem, é porque Jesus espera que nós jejuemos. Quando vocês jejuarem, não sejam como os hipócritas. E aqui, nesse trecho, Jesus fala assim, façam no secreto, porque o vosso Pai que vê vocês em secreto irá recompensar vocês. Essa ideia de fazer as coisas no secreto, eu acho sensacional. Porque o que Jesus está dizendo é que há um contexto onde isso acontece. Há um ambiente espiritual, há um relacionamento com Deus, aonde esse jejum acontece. E isso é muito importante para mim, porque é sempre aquela martelada, relacionamento privado com Deus, relacionamento privado com Deus, relacionamento privado com Deus. Quando você ter o teu secreto, quando você se unir com as pessoas, será um ajuntamento cada vez maior. Vocês vão ter alegria cada vez maior, mas você tem que ter o teu secreto com Deus. Tá com todo mundo é muito interessante, louvar aqui é muito legal, levantar as mãos é muito legal, cantar aleluia é muito legal, mas o secreto precisa acontecer. E o teu Pai que te vê secretamente vai te abençoar secretamente. Isso não é um convite a você não poder dizer que, não, nós jejuamos ou nós ofertamos. Não é ali onde Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é que, é importante que vocês tenham uma vida secreta de relacionamento com Deus. É importante que isso aconteça. Vocês não... Lembrem-se, vocês são frágeis. Vocês são frágeis. Vocês não vão conseguir o que vocês querem fazer sem Deus. Então, a segunda coisa que nós podemos aprender ali é que o jejum faz parte desse relacionamento com Deus, dessa atmosfera de relacionamento com Deus. A gente estava no culto e estava orando. E a irmã toca na minha mão e diz assim, Melqui,
esse irmão aqui, ele está doente. Ele já está com um problema há alguns dias e eu tinha acabado de pregar. E daí, olha, esse irmão está doente e ele já foi para muitos lugares e as coisas não estão evoluindo, o quadro dele não está melhorando. Lágrimas nos olhos, você poderia orar por ele? Claro, vamos orar. A gente pega, vai para um canto e ora. Depois de alguns minutos de oração, quando a gente falou amém, depois de alguns minutos era visível a mudança no rosto dele. Era visível, ele disse assim, eu acho que eu estou curado. Eu acho que eu estou curado, eu estou me sentindo bem. Sabe quando você leva um choque, você não entende o que está acontecendo? Tipo, onde é que eu... O que está acontecendo aqui? Eu acho que eu estou curado. Ela tinha visões e ela via sempre, Ademir, ela via antes, geralmente, um mês antes de alguém morrer, ela sabia. Ela tinha visão, Junão, tinha visão. Deus mostrava para ele. Era uma coisa que começou com a avó dela, passou para a mãe dela. A mãe dela renunciou, disse que não queria aquilo, renunciou a esse ministério. Ela teve o mesmo ministério de profetisa. E sempre, quando alguém iria morrer, ela sabia. E num belo dia ela chegou perto de mim, mas esse colega meu, e estou me sentindo mal. E de repente, a nossa desconfiança era que ela estava se afastando de Deus. E estava começando a fazer uma série de coisas muito erradas. Estou me sentindo mal. E de repente ela cai no chão. A gente pega ela, tentamos reanimar ela de novo. E a gente começou a ver que parecia que ela estava... A voz estava mudando um pouco. E estava ficando um pouco violenta. O que está acontecendo aqui? A gente não sabe. A gente traz ela para a igreja e a gente começa a orar. Acelerando a história, a gente ora durante algum tempo e do nada, depois de um tempo ela volta e ela fala assim, o que estava acontecendo aqui? A gente estava ali algumas horas orando. O que estava acontecendo aqui? Eu perguntei, você não sabe o que estava acontecendo aqui? Ela disse, não. Eu só vi 3 homens indo embora acorrentados. A gente estava mais de 1 hora ali orando. Amados, o mundo espiritual, ele existe. Eu sei que a nossa mente muito moderna, cheia de teorias, tem dificuldades em entender isso, mas o mundo espiritual existe. A gente está aqui e você não faz ideia de como Deus tem guardado a tua vida. Você não faz ideia de como que
Deus protege você quando você sai de casa, Deus protege a tua família, Deus te guarda no trabalho. O mundo espiritual existe. E o jejum, enquanto pilar da fé, ele nos ajuda a estar alinhado com o que Deus está fazendo e o que Deus quer. Nós sempre queremos algo novo. Deus, não sei o que. Está na hora de nós começarmos a jejuar um pouco mais. Está na hora de nós orarmos um pouquinho mais. Nossa, Alberto, mas então você está falando para a gente ficar andando daquele... Não estou dizendo para você andar de forma diferente, de você vestir branco. Eu não estou dizendo nada disso. Você não lembra o que Jesus falou? Não fiquem querendo alterar o vosso exterior, a vossa maneira de falar, eu não sei o quê. Eu me lembro em Angola, pastor Junão, que em Angola chegou uma moda, infelizmente essa moda chegou, provavelmente saiu do Brasil mesmo, naquele tempo lá ruim. Chegou uma moda onde, na nossa cidade, misericórdia, chegou uma moda onde o Espírito Santo estava falando para todas as moças que elas tinham só que usar vestido. Se elas usassem calça, elas estariam em pecado. Você está rindo, né? Porque não foi contigo. Ele fala, várias aspas, eu não sei se o Espírito Santo falou, eu duvido muito, na verdade. Mas tudo bem. Vai que. Mas segundo essa irmã, Deus falou para ela que ela só podia usar vestido. Tudo bem, amém, glória a Deus, não vou criticar, não vou julgar. Só que eu comecei a notar uma coisa estranha. Ela começou a ter discípulas, e as discípulas começaram a usar vestido também. Até ali, tudo bem, o ser humano é um ser sociável e ele gosta de se espelhar. Tudo bem. Só que daqui a pouco elas começaram a tratar todas as meninas que não usavam vestido como pecadoras. Aí não está tudo bem. Aí não está tudo bem mesmo. Se a menina estava com calça, então não falavam com ela, excluíam ela. E teve uma vez que, bem, o Senhor Jesus já me mudou muito, na verdade. Cheguei para essa irmã e disse, irmã, você sabe que o Espírito Santo não é esse espírito de exclusão, né? Não, é que Deus, não sei o que. Não é não. Esse não é o Espírito Santo. Então, quando nós começamos a colocar em prática essas disciplinas espirituais, Jesus não está esperando que você agora se vista de branco, não sei o quê, a paz do Senhor. Não é isso, meu amado, não é isso. Vocês não aprenderam misericórdia, quero e não sacrifício. Então, você pode dizer, Alberto, mas isso é uma contradição. Por que Deus está dizendo que quer que sejamos misericordiosos, obedientes e não quer sacrifício, mas ao mesmo tempo, Deus espera que nós jejuemos, etc, etc. Porque, meu amado, duas coisas. A primeira coisa é, essas disciplinas espirituais, e por isso é que são disciplinas espirituais, você faz para você. Deus não vai te amar mais por você fazer essas coisas. Mas você precisa orar, você precisa jejuar. Você precisa dar esmola, fazer caridade. Isso é para que o teu coração não fique demasiadamente frio e materialista. E você comece a confundir a vida cristã com uma vida ética. Não confunda a vida cristã com vida ética, a vida de fazer tudo certo. Qualquer pessoa pode viver desse jeito. Você com certeza conhece pessoas, em Angola a gente brinca que são pessoas que não dão trabalho no Espírito Santo. São aquelas pessoas educadinhas e nunca fazem mal a ninguém. Não são cristãs, mas não fazem mal a ninguém. Não mentem, não fazem nada. Mas não são cristãs. A vida cristã não é isso. A vida cristã
está assentada no relacionamento privado de você e Deus. De confiança no que Deus pode fazer. Daqui a pouco a gente vai cear aqui e sabe, isso não é só o vinho, não é só o pão, isso aqui é a lembrança de que em algum momento o Deus desceu e Ele morreu numa cruz e Ele verteu o seu sangue por mim e por você. Isso precisa nos mover de alguma forma. Isso não pode cair num hábito. Quando você tem seu pão na mesa, poucas coisas são mais tristes para mim do que essa. Eu não sei se é por ter passado fome, mas o pão na mesa é o cuidado de Deus todos os dias para você. Eu não sei se você entende isso. Deus todos os dias faz questão que você tenha o que comer. Há pessoas que não têm isso. Mesmo. Há pessoas que não têm isso. Quem tomou café hoje? Quem almoçou hoje? Quem fez 3 refeições hoje? Há pessoas que desde ontem de manhã não comem. Estamos em 2022. Desde março de 2000, eu não vou me cansar de falar isso, porque é a verdade. Desde março de 2020 até hoje, mais de 600 mil pessoas morreram no Brasil de Covid. Você está aqui. Não é porque você tem histórico de atleta. Não é. Deus tem sustentado você. Deus tem dado saúde. Deus tem sustentado você. Eu quero falar sobre 2 últimas coisas. A primeira, com relação ao jejum, é que há um perigo em relação ao jejum. E o perigo era esse perigo de você começar a usar o jejum como algo. Nós jejuamos, aleluia. Nós somos, aleluia, glória a Deus e tal. Não. Porque é assim que são os hipócritas que Jesus falou. Porque eles querem receber a glória dos homens. Ei! Esconderijo, você é frágil. Você vai pregar, Alberto? Cuidado. Você é frágil. Você vai tocar, Neto? Cuidado. Você é frágil. Você vai dançar, Ju? Cuidado. Você é frágil. Não interessa o que você é frágil. E por ser frágil, você precisa da dependência de Deus, do esconderijo de Deus, de estar ali debaixo. Ainda que demorar, ainda que você diz assim, Deus, essa semana ou o Senhor faz, e Deus não fizer, ainda assim, se esconder debaixo da dependência de Deus. A última coisa que eu queria dizer sobre o jejum é que há uma recompensa para quem jejua. Como é que Jesus termina o verso? Jesus diz, olha, e seu Pai que está em secreto te recompensará. Se você fazer as coisas, seja espirituais ou não, para ser visto, então você já recebeu a sua recompensa. Se você trabalhar para ser elogiado pelo teu chefe, já recebeu a tua recompensa.
Se você só for correto quando alguém está te vendo, já recebeu a sua recompensa. Se você só, não sei o quê, ser amorosa com aquelas pessoas que você sabe que podem te devolver, que podem te fazer coisas, que podem te retribuir, afinal de contas são todos iguais, você já recebeu a tua recompensa. O que Jesus nos chama é viver uma vida na qual nós principalmente conseguimos ser justos e benevolentes com aqueles que não podem nos retribuir, com aqueles que não podem nos devolver, com aqueles que não podem nos convidar de volta, com aqueles que não podem nos dar o presente de volta, com aqueles que não têm como nos retribuir, principalmente com esses. Se você quiser, não importa onde você esteja, na tua casa, no teu trabalho, aqui na igreja, se você só fizer essas coisas quando alguém está vendo, ou quando alguém vai te bater palma, ou vai te elogiar, você já recebeu a tua recompensa. Mas se a tua motivação for fazer porque você entende que você é nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se você fizer porque você entende que você não vive mais de acordo aos antigos padrões do mundo, mas segundo os padrões do reino de Deus. Se você fizer em amor e gratidão pelo que Deus fez por você, e você só quer retribuir isso às pessoas que Deus está te colocando na sua frente. Se você ir para o teu trabalho e você se dedicar e fazer aquilo da melhor maneira possível, porque você entende que é Deus quem te deu todos esses talentos e essa oportunidade de estar ali. Se você fizer isso, se você entrar na tua casa e você tratar bem os seus pais, porque você entende que eles são os representantes de Deus na terra e você deve honrar eles e você deve obediência a eles de acordo aos parâmetros da vontade de Deus. Se você fizer isso, se toda vez que você subir aqui, você tão somente fizer, porque você quer ser canal de Deus, assim como o vaso, que não tem mérito nele mesmo, mas porque ele vai ter alguma utilidade, seja porque vai carregar água, se você fizer, porque você entende que você é apenas um vaso, então o Pai das luzes, aonde não há sombra e nem variação, irá te recompensar. Então Deus que sustenta o universo pela força da sua palavra, irá olhar para você e irá dizer, assim como ele disse para o seu servo Jó, homem justo, mulher justa. Os pilares espirituais, eles vão te ajudar a viver a vida cristã. Jesus te convida a colocá-los em prática, porque dessa forma você vai viver a vida cristã. Assim como a comunhão, por exemplo. É importante que você esteja aqui, ouvindo a palavra, os louvores. É importante que você esteja aqui. A minha oração é que você possa ser desafiado. Se você tem algum tipo de dúvida em relação ao jejum, teu líder de GP, ele está preparado para te tirar as dúvidas. Pergunte para ele. Como posso jejuar? Qual é a frequência? O que eu vou sacrificar? Pergunte ao seu líder de GP, ele está preparado para te auxiliar nisso. Mas não permita com que esse mês seja um mês onde você ouve coisas legais e passa. Esse mês é um mês de pilares espirituais. A gente está no começo do ano. É para você pegar esses pilares e você fazer desses pilares os pilares da tua vida. Bem, a gente vai cear.
meu desejo é que Deus possa consolidar essa palavra no teu coração e isso possa te fazer encarar a semana e o ano como alguém que entendeu a importância dos pilares espirituais. Incline o seu rosto. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer porque Tu és o Deus que veio até o mundo, Deus, e manifestou a Tua glória. Pai, nós não merecíamos o Senhor Jesus ter feito tal sacrifício. Nós não merecíamos, Deus, tão grande amor, tão grande cuidado, os Teus milagres na nossa vida. O Senhor ouviu a nossa oração, Pai, nós não merecíamos. Somos gratos, Deus, porque o Senhor olhou para nós e decidiu nos abençoar. Somos gratos porque o Senhor olhou para nós e decidiu nos fazer viver uma nova vida. Somos gratos porque o Senhor nos chamou, Deus, para uma vida longe do pecado. Hoje podemos vencer o pecado, Deus, não na força do nosso braço, porque somos frágeis, mas na força do Teu Espírito. E mesmo quando cairmos, Deus, podemos levantar, não na força do nosso braço, mas na força do Teu Espírito. Pai, no nome de Jesus, estamos no dia de ceia aqui, e no nome de Jesus, o Senhor possa clarear, Deus, esses pilares da fé cristã em nossa vida. E eles não sejam más mensagens, Pai, mas eles sejam um convite a uma vida, Deus, na Tua dependência. Uma vida, Deus, que busca estar debaixo da Tua autoridade e na Tua obediência. É melhor obedecer do que sacrificar, Senhor. É melhor obedecer do que sacrificar, Senhor. É melhor obedecer do que sacrificar, Senhor. Queremos colocar em prática todos esses pilares que estamos aprendendo aqui, Deus. Não para sermos vistos, não para sermos aplaudidos, mas porque queremos viver em sinceridade diante de Ti e em comunhão diante dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Nós oramos, Senhor. Nós oramos.